me diga uma coisa, professor, viajando um pouquinho pela história, a gente tem 4 presidentes estadunidenses que foram assassinados em exercício. Nós temos outros 3 que foram feridos. Outros 4 que sofreram atentados e não morreram. E sim, os outros tantos que sofreram nem feridos foram, e ainda tem os que foram candidatos e que foram feridos enquanto candidatos, mas que não chegaram a ser eleitos. E o senhor acha que há a possibilidade de essa tradição americana, estadunidense, continuar em relação ao Trump? Eu acho, né? Ele sofreu 2 atentados na campanha, né? Ele desperta muito ódio lá nos Estados Unidos, né? Ódio da direita, ódio na esquerda. Ali é uma sociedade muito controversa, uma sociedade que tem milhões de armas legalizadas. Você imagina as não legalizadas quantas são, né? Eu não tenho dúvida. Ele é um alvo em potencial. Sofreu 2 durante a campanha, não pode, nos próximos 3 anos e meio, sofrer um atentado? Pode sim. Porque essa mira telescópica, né, ela aproxima assim como se estivesse a 200 metros de distância, né? Sim. Então, um franco atirador, meu amigo, por mais que você tenha 3.000 agentes aí fazendo varredura e helicópteros, é quase impossível você impedir um atentado, né? Então, você viu o caso do Kennedy, né? O cara acertou a cabeça dele com o carro em movimento, com uma mira telescópica em 1963, não é? Há 62 anos, a 2 quilômetros de distância. Você vê só que coisa. E as miras não eram laser, não tinha a sofisticação que tem hoje, né? Eu acho que ele é um alvo permanente aí, pode acontecer sim, viu? Eu digo porque ele tá dobrando a aposta com todo mundo a bel prazer, né? Tá assim, mexendo com todo mundo sem meio sem limite, né, professor? Tá aí o exemplo da tarifação, né? Nenhum país do mundo ficou fora. 193 foram atingidos. Rapaz, ele quer moldar o mundo à sua imagem e semelhança. Ele está construindo uma nova arquitetura econômica à imagem dos Estados Unidos. Só eles querem ganhar dinheiro em cima do comércio com todos os países do planeta. Ninguém ficou fora. Eu copiei isso do New York Times. Foi o único dos 4 grandes jornais do mundo, o Washington Post, New York Times, o Wall Street Journal e Financial Times, o único desses 4 que publicou na íntegra a tabela país por país. Impressionante, que tabela bem feita. E eu copiei, deu 15 páginas em Word. Então ele mexeu com o mundo inteiro. Ninguém ficou fora. Alguns já aceitaram, outros estão combatendo. Então isso mexeu com os interesses do planeta. Alguns sucumbiram, Indonésia, Japão foram os primeiros, União Europeia, outros estão resistindo, e os grupos de interesse, grupos empresariais, câmaras de comércio, então isso está ferindo grandes interesses, né? Está mexendo com o mundo isso, né? Você veja o caso da guerra na Ucrânia, né? Ele passou 3 anos fazendo campanha. Se eu fosse presidente, essa guerra não aconteceria. Mas como eu vou vencer as eleições, eu vou acabar essa guerra no primeiro dia. Ele tomou posse, não conseguiu acabar a guerra no primeiro dia. Nada do que ele prometeu, né, professor? Nada do que ele prometeu, ele conseguiu até agora, né? Aí ele pediu 100 dias. Aí passou 100 dias, já está dando 6 meses, né? 180, não conseguiu também, né? Aí ele largou mão de tudo, vocês que se danem, né? Ele viu que não dá também para largar a mão de tudo, né? Aí ele entrou na guerra e está mandando armas. Ele virou o novo Biden.
Não sou o novo Biden. Só porque eu estou mandando arma agora, mas quem vai pagar essa arma é a Europa. Grande coisa, que diferença faz? Você está entrando na guerra. Exatamente. Agora ele deu uns 5 minutos nele, falou, eu dou dando 10 dias para a Rússia acabar com a guerra. Sei, daqui a 4 dias eu quero ver o que vai acontecer. O que você vai fazer? Vai jogar uma bomba atômica na Rússia? Mandou 2 submarinos nucleares, implantou, que chama. Implantou 2 submarinos nucleares ali na porta da Rússia. Certo. E aí? Vai disparar algum míssil contra eles? Não vai parar a guerra. Não vai parar a guerra. A União Europeia, quebrada financeiramente, falei isso longamente hoje na TVT, né? Minha participação hoje lá é da 12h31. A União Europeia está quebrada. 1 trilhão de déficit. Mesmo tendo 1 trilhão de déficit, eles aprovaram 1 trilhão de euro para rearmar a Europa. Eles estão prevendo guerra mundial, que não é mundial, é guerra europeia, em 1929. Contra quem? Contra a Rússia. Mas a Rússia não quer fazer guerra contra ninguém. O Putin já falou, eu não quero fazer guerra contra ninguém. Vocês daí da União Europeia, vocês não têm nada do que eu preciso. Eu tenho tudo aqui na Rússia. A Rússia é 18% de todas as terras do planeta. O resto é água, né? Uhum. Mas de todas as terras deste planeta, pálido ponto azul, como dizia Carl Sagan, o pálido ponto azul. Conhece essa história do pálido ponto azul? Uhum. Conhece, né? Pálido ponto azul foi a última foto que a Pioneer 12 bateu quando estava saindo do sistema solar lá em Saturno. Ela tirou uma última foto. Aí aparecia um pontinho. Aí o Carl Sagan falou, aquele pálido ponto azul é o nosso lar, né? Então, aquele pálido ponto azul é onde nós, então, habitamos, né? E ele deu 10 dias. Aí o Vladimir Putin, ele não conquistou todas as 4 províncias, Lugansk e Donetsk, já conquistou 100%. Zaporizhia e Kherson tem algumas cidades que ainda não. Mas todo mundo sabe que no terreno a Rússia já ganhou a guerra. Mas a guerra não para. Não para por quê? Porque o Zelensky não quer que para, porque ele é o homem do imperialismo, ele é o homem do Biden e é o homem da União Europeia. A União Europeia não quer que para a guerra. Mas por que não quer que para? Porque essa é uma guerra para desgastar a Rússia, não é para vencer a Rússia. Porque ele sabe que é impossível vencer a Rússia. Hoje, os números que apareceram aí falam em 700 mil mortos na Ucrânia. Se o exército deles são de 200 mil, eles estão na 3ª formação do exército. Já morreram 600 mil, 700, está indo para a 4ª formação, né? Eles estão recrutando já pessoas com deficiência mental, idosos a partir de 50 anos. 50 anos não é idoso, mas cidadãos a partir de 50 já estão sendo recrutados. Nenhum exército do mundo recruta pessoas com 50 anos, né? Bom, Israel recruta a partir de 19 até 23. Você serve 4 anos lá. 23, aí você vai para a reserva. 50 não. Mas na Ucrânia, na Ucrânia, o recrutamento é forçado. Ele vai na sua casa, ele pega você na boate, pega você no bar, no boteco, andando na rua. O recrutamento lá é forçado. Porque ninguém mais quer servir, né? Bom, então todo mundo sabe que a Ucrânia perdeu a guerra e que a Rússia ganhou a guerra no campo, no terreno. Mas a guerra não pode parar. Não pode parar porque ela serve aos interesses da União Europeia de desgastar a Rússia, mas não consegue desgastar. Você sabe quantas rodadas de sanções a União Europeia aprovou contra a Rússia? 18. Isso resulta em 30 mil, 20, 30 mil sanções diferentes. O que aconteceu com a Rússia?
é a quinta economia do mundo, quinta, sexta economia do mundo em poder de paridade de compra. A Rússia só cresce. Então, por isso que o Brasil tem que olhar essa situação e não temer as punições. E a Rússia foi excluída do sistema SWIFT. Claro, eu não queria que o Brasil saísse do SWIFT, porque não tem alternativa. Mas se formos excluídos, é uma guerra, vai causar transtornos. Mas não é o fim do mundo. Acelera o novo sistema que a China está montando, que já está em funcionamento na Ásia, que é o sistema de transferência eletrônico de fundos, que não chegou ainda no Ocidente, mas já funciona na Ásia. Então, isso vai acelerar uma nova arquitetura mundial, pós-Segunda Guerra, né, que começou em 1944, que é o chamado sistema Bretton Woods. Então, eu acho que nós devíamos peitar mesmo com força. O presidente Lula vai sair disso com muita força. E o prêmio disso não é só a reeleição no primeiro turno, o prêmio disso vai ser a maior liderança mundial anti-imperialista, né, que ele vai liderar os países africanos, vai liderar a Ásia, vai dar o braço para Xi Jinping, para o próprio Vladimir Putin, e o Neranda Modi vem a reboque. Né? Sim. Países. Esse é o cenário novo que eu estou vislumbrando.